A Organização Mundial da Saúde está chamando a atenção para uma doença ligada ao trabalho. É a Síndrome de Burnout, ou Síndrome de Burnout, como queiram. Ela se caracteriza pelo estresse físico e emocional em função de situações que envolvem o trabalho. O programa Outros Olhares de hoje vai entender melhor essa doença que está cada vez mais presente na vida das pessoas e saber os caminhos para a prevenção. Fique com a gente! Nossa convidada de hoje é a professora do curso de Psicologia e do mestrado em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais, Márcia Pitti Dalmagro. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa e seja bem-vinda. Obrigada. Certo. Professora, vamos começar falando um pouquinho, esclarecendo um pouquinho o que é a síndrome de burnout. Como é que a gente explica a caracterização dessa doença? A síndrome de burnout, então existe ainda uma questão, né, se considera ou não uma doença, mas enfim, a gente pode entendê-la como uma forma de sofrimento que se produz a partir de um contexto laboral específico, né? Então, alguns autores, eles vão dizer que é uma patologia da sobrecarga, que ela tem a ver com como principal característica, uma exaustão física e psíquica intensa que leva o trabalhador a adoecer. Dá para se dizer que é um fenômeno recente, não faz muito tempo que foi começado a falar nessa doença, nessa síndrome, ou isso já vem sendo discutido assim ao longo do tempo pela ciência? Então, as doenças mentais, de modo geral, a discussão sobre as doenças mentais relacionadas ao trabalho, elas são relativamente recentes. Nós vamos ter ali, desde o início do capitalismo industrial, final do século XVII, início do século XVIII, a gente já começa a discutir algumas doenças, algumas formas de adoecer vinculadas ao trabalho. Mas o que tradicionalmente vai se reconhecer, se estabelece o nexo, digamos assim, né, do adoecimento com o trabalho, são os acidentes típicos, as lesões, as fraturas. Então, por exemplo, né, eu tenho um trabalhador da construção civil e ele sofre uma queda e ele fratura um braço. Então, esse tipo de questão é facilmente relacionado ao trabalho. E ao longo da história também algumas doenças, elas vão ser relacionadas, vão ser consideradas doenças profissionais, ainda nos primórdios do capitalismo industrial, como é o caso da silicose, que é uma doença associada aos mineiros, né? A atividade da mineração. Mas as doenças mentais, elas começam a ser discutidas como relacionadas ao trabalho, mais ali a partir da década de 50 e no Brasil, principalmente a partir da década de 80. E aí isso vai ganhando corpo e vai crescendo, e hoje é uma discussão que ela está bastante colocada, né? O adoecimento mental relacionado ao trabalho, de tal forma que ele é a terceira principal causa de concessão de benefícios previdenciários. Olha só, mas professora, por que é mais fácil a gente fazer ou a gente verificar diagnósticos de doenças relacionadas, doenças físicas, né, relacionadas ao trabalho, do que doenças psicológicas? É pelo fator óbvio que se a pessoa quebra um braço, você visualmente você está percebendo? É nesse sentido ou não? Uma das questões é essa, porque assim, é facilmente identificável, né? Como você disse, é visível. As doenças mentais, mas uma outra questão das doenças mentais, então, tem inclusive um preconceito ao longo da história, né? Em relação às doenças mentais, se são ou não, é a partir de um determinado período que começa a entender que determinadas formas de sofrimento são doenças, né? Então, assim, o adoecimento mental no campo do trabalho, ele vai estar sempre muito relacionado aos recursos que o sujeito vai ter para lidar com aquela condição laboral adversa também, que vai desde os recursos físicos, por exemplo, do contexto, no caso de um EPI para proteção auricular, né, um protetor auricular no caso do ruído, como a gente estava falando, quanto dos recursos sociais, por exemplo, as redes de apoio, sejam nos contextos laborais ou sejam externos ao contexto laboral, por exemplo, as relações de amizade, as relações familiares, quanto aos recursos psíquicos que aquele sujeito dispõe, que eles vão variar ao longo da vida para um mesmo sujeito. Olha só, então na verdade precisaria assim, um grupo de profissionais, uma equipe multidisciplinar para realizar um diagnóstico como esse, porque vai muito além, né, do trabalho do psicólogo ou do trabalho do médico. E eu não sei se só uma equipe multiprofissional, mas também uma investigação aprofundada, o que muitas vezes os profissionais de saúde têm dificuldade
dificuldade de fazer pelas suas próprias condições de trabalho, né? Certo. Então, ele exige uma investigação que ela é uma investigação detalhada para você poder afirmar, em muitos casos, se aquilo é ou não uma doença oriunda do trabalho. Olha só, eu ia te perguntar porque se comenta também, a pessoa trabalha demais, né? Tem esse mito, a gente está numa região onde o trabalho ele é muito valorizado, super valorizado, e muitas vezes a gente não abre espaço até para o lazer. Então, a pessoa que trabalha demais, ela tende a ter um diagnóstico de problemas relacionados aí ao trabalho nessa área, ou não necessariamente a quantidade de horas que você trabalha tem a ver? Então, a questão nós temos uma ética relacionada ao trabalho, né, uma valorização moral do trabalho que na cultura predominante aqui na nossa região, né, colonizada por descendentes alemães, italianos e poloneses, ela é muito valorizada. O que leva, além da necessidade, porque a sobrecarga de trabalho, o excesso de trabalho, ele pode vir de uma necessidade muito concreta, né? Eu preciso trabalhar esse tanto para sobreviver, e também de uma valorização moral do trabalho, que aí ele leva a um engajamento subjetivo do trabalho, né? Então eu me sinto valorizado, reconhecido socialmente, né, como trabalhador. E sim, a quantidade de horas que a gente trabalha, e se isso se dá numa condição precária, elas vão impactar curto, médio ou longo prazo no adoecimento, que sempre vai ter o diálogo com todas essas questões dos recursos, né, que esse sujeito ele vai ter para lidar com aquela condição que ela é adversa. Mas pelo que você traz, professora, é bem a questão do recurso. Ele tem condições de exercer ou de executar aquela atividade que lhe foi proposta, por exemplo? Se ele não tiver, ele vai sofrer. Exatamente. E o quanto esse contexto laboral ele possibilita. Agora a gente tem um fenômeno também. Existe um paradoxo que é bem importante quando você fala dessa questão do trabalho, do quanto se trabalha, né? Porque existia uma ideia com o implemento das tecnologias, o avanço tecnológico, de que o homem seria libertado da atividade árdua do trabalho ou do trabalho braçal. E isso é uma coisa que efetivamente não acontece. Porque se a gente tem todo um cenário em que nós temos tecnologias que possibilitam sim eliminar o trabalho braçal. Então nós não temos, inclusive eliminar o trabalho humano de muitas atividades, né, que não é igualmente apropriada em todos os países do mundo, em todas as regiões de determinado país, por todas as empresas de uma mesma região, então existe uma disparidade muito grande. Por outro lado, nós vemos a emergência de patologias da sobrecarga de trabalho. Ou seja, ao invés de nós sermos libertados, né, do excesso de trabalho, o que se vê de modo geral, e não é uma coisa então só da nossa região, apesar de que a nossa região tem características específicas, é que as doenças da sobrecarga, elas têm se ampliado. Então as pessoas estão intensificando o seu trabalho, elas têm trabalhado mais. E ao mesmo tempo que se trabalha mais, e se trabalha mais dentro das mesmas ocupações, se convive com o risco do desemprego, que é um aspecto que ele entra como um risco psicossocial para o adoecimento psíquico. Olha só, faz todo sentido, porque você precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, precisa do nosso salário para sobreviver, enfim, mas ao mesmo tempo, como lidar quando aquele espaço que você precisa estar nele lhe causa sofrimento, né? Essa questão do equilíbrio aí é muito complicada, né, professora? Sim. E infelizmente a gente vê aqui, tem dados da Previdência que trazem que de 2017 para 2018 houve um crescimento significativo aí de benefícios concedidos de auxílio-doença em função do esgotamento mental de muitos trabalhadores, né? E isso é um dado muito preocupante, né, professora? E você veja, né, aí entra a questão que você apontou da dificuldade de estabelecer o nexo do trabalho com o adoecimento mental. Porque apesar de grande parte dos nossos trabalhadores hoje serem afastados com diagnósticos de doenças mentais, não se reconhece o nexo. O INSS não reconhece o nexo. O índice de trabalhadores que são afastados, reconhecendo isso então como uma doença laboral, ele é muito inferior a isso que você aponta. Que coisa. E aqui a gente tem também, e gostaria de confirmar contigo, a síndrome de burnout, ela não exige uma notificação compulsória para o Ministério da Saúde. Não. Também é uma outra questão deficitária ainda, né? É isso que implica, assim, que mostra o quanto a gente ainda precisa avançar na discussão sobre a saúde mental relacionada ao trabalho. De modo geral, se notifica, por exemplo, aqui na nossa região, muito pouco,
quase nada, eu diria, de transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Então, assim, é um desafio ainda para os profissionais conseguirem dizer, estabelecer o nexo de uma coisa com a outra e dizer que aquela pessoa de fato adoeceu em função de uma questão laboral. E a gente sabe que, o que implica esse tipo de ação, né? Implica em ações de fiscalização, implica em direitos trabalhistas, quando a gente fala de um trabalhador formal, implica na produção de políticas públicas para se lidar com a questão. Então, você visibilizar, por exemplo, por meio da notificação é uma coisa importante, né? Que tem efeitos concretos. Com certeza. Agora, dá para se dizer, professora, tem um dado aqui da ISMA, que é a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, a ISMA Brasil, que aponta algumas profissões que são mais afetadas pelos dados, pelos números que se tem. Aí ela traz o seguinte, pela pane, ela até usa a palavra pane, que eu achei interessante aqui. Pane física e mental acontece com mais frequência em policiais, professores, jornalistas, nós duas estamos aqui nesse diagnóstico, médicos e enfermeiros. Você concorda com esse panorama aqui? Então, a literatura que traz as pesquisas sobre o burnout, elas vão dizer o quê? Que as principais profissões que adoecem dessa forma são as profissões chamadas profissões de ajuda. Tá? Os jornalistas eu não sabia. Pois é, tá dizendo aqui. Mas quais são as profissões mais pesquisadas? São especialmente as profissões da área da saúde, os professores, e você traz a questão dos policiais, dos profissionais da segurança pública também. Então são aquelas profissões que de alguma forma e aí traz uma característica muito específica do burnout que diferencia ele, por exemplo, de um quadro de estresse. São profissões que levam a um engajamento subjetivo do sujeito ao seu trabalho. No sentido assim, de que pressupõe, por exemplo, a questão do vínculo. Você não consegue, e hoje o SUS coloca, né, que para você realizar um cuidado eficiente, o vínculo ele é uma questão fundamental, o vínculo do profissional de saúde com o seu paciente. Para que ocorra um bom processo de aprendizagem, o vínculo do professor com o seu aluno, ele é uma questão importante. Então, as profissões de ajuda que envolvem esse trabalhador com aquele sujeito, que é o foco do seu trabalho, com aquela situação, foco do seu trabalho, elas são profissões mais suscetíveis de desenvolver o burnout. Professora, já a gente volta a conversar mais sobre esse assunto, fica aqui conosco. No próximo bloco, nós seguimos falando sobre a síndrome de burnout e os caminhos para a prevenção dessa doença. É rapidinho, a gente já volta. O cabelo afro é um símbolo cultural, político e de resistência. Através da internet, o movimento negro encontra maneiras de produzir conteúdo sobre a cultura negra e lutar contra a invisibilidade nos meios de comunicação de massa. As postagens e interações da página Faça Amor Não Faça Chapinha no Facebook foram objeto de estudo de Denner Cardoso da Silva, em seu trabalho de conclusão do curso de Publicidade e Propaganda. A partir da observação e análise das postagens da página, Denner percebeu que são raras as manifestações de intolerância e que a maioria das publicações instigam a reflexão acerca da cultura e da identidade negra. Através da participação dos seguidores, a página se configura como um espaço voltado para a criação da consciência coletiva negra. Faça Amor Não Faça Chapinha surgiu em 2013 no Facebook e promove o reconhecimento identitário de pessoas que possuem o cabelo crespo, além de levar mensagens de empoderamento e discussões sobre a cultura negra. Sou Brian Zereski e esse é o Uno Ciência. Até a próxima! E aí, tudo bem? Tô aqui na Uno Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da Uno Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na Uno você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD Uno Chapecó. Aqui você aprende de verdade.
Estamos de volta com Outros Olhares e o nosso assunto de hoje é a síndrome de burnout. A professora da UNO-Chapecó e psicóloga Márcia Pitti, da Almagro, está nos ajudando a entender um pouquinho mais dessa doença, já que é uma situação relativamente nova, né, essa discussão. Professora, mas gostaria de começar esse segundo bloco aqui do programa lhe perguntando por que as pessoas estão adoecendo em função do trabalho? Então... elas sempre adoeceram, de alguma forma, né? O trabalho, como sendo uma atividade muito importante na vida, a qual a gente dedica muitas horas, ele está relacionado à nossa condição de saúde e às nossas condições de adoecimento. O que acontece é que nós temos um cenário, e isso está muito colocado, assim, pela literatura científica, de precarização do trabalho de modo geral. Então, nós temos várias problemáticas que nós tivemos ali no século XX, por exemplo, mais em alguns países do que em outros, na perspectiva do estado do bem-estar social, né? Então, um avanço da proteção dos trabalhadores, dos direitos trabalhistas, de ações voltadas à saúde do trabalhador. E hoje a gente vem vivendo um momento de retrocesso disso, em que a gente observa, então, por exemplo, uma desregulamentação do trabalho que pode afetar muito, tanto a saúde física quanto mental, que a gente está vendo no Brasil, por exemplo, com a mudança da CLT, a aprovação da lei da terceirização, a questão da reforma da Previdência, né, em que, por exemplo, você vai aumentar os anos em que uma pessoa precisa se manter no mercado de trabalho, mas isso não é um fenômeno que está situado só no Brasil. Então, a OIT, ela lançou um relatório, se eu não me engano, foi em 2014, que ela fez uma avaliação de reformas trabalhistas em mais de 100 países, e que a grande maioria delas era para retrocessos de direitos trabalhistas. Olha só. Tinham isso como efeito. Algumas tinham avanço, mas a grande maioria delas, e muitas em países europeus, como é o caso da Espanha, de Portugal, por exemplo, também temos o caso do México, elas são no sentido da perda de direitos. E nós temos um outro fenômeno que ele é muito importante, né, que ele tem a ver com a flexibilização dos processos de trabalho. Então nós temos hoje, fazendo uma relação também com aquilo que a gente estava falando antes do engajamento subjetivo, então, em que nós vamos perdendo as garantias sociais em relação a esse trabalho. E todos temos que ser empresários de nós mesmos, né? Então, uma cultura muito forte do empreendedorismo. Que ela não é negativa, mas depende um pouco de como é que ela vai acontecer. Então, se eu sou o único responsável pelos meus fracassos e os meus sucessos, mas eu não tenho um conjunto de ferramentas, de políticas públicas, de formação, que me possibilite essa autonomia que ela é tão valorizada na cultura de hoje, né? Existe um cenário propício para as pessoas adoecerem do ponto de vista da saúde mental, né? Olha só, dá para ilustrar, de repente, professora, por exemplo, eu tenho a tarefa de construir um prédio, mas eu não tenho cimento, eu não tenho tijolo, eu não tenho... E se eu não construir o prédio, a culpa é minha, ou eu vou ser culpabilizado em função disso. É mais ou menos nesse sentido? É mais ou menos isso. Então, se você, inclusive na situação do adoecimento, né, há uma condição de culpabilização das pessoas, que a pessoa é que não deu conta, né? Não deu conta de lidar com aquela situação. Então, hoje, o que existe no campo da saúde ainda é uma situação muito voltada a uma intervenção no indivíduo e que ela acaba sendo um pouco culpabilizante, sim. Né? E ela está numa lógica, ou que ela culpabiliza, então, uma empresa específica. E a empresa também, muitas vezes, ela está nesse cenário de lidar num contexto de competição selvagem. Né? Então, nós temos um cenário social que ele é difícil. Ele está sendo cruel, né? Está sendo cruel com todo esse aspecto. Agora, também, professora, eu gostaria que você nos ajudasse a diferenciar quando a gente fala em estresse, né? Estresse relacionado às diversas atividades do nosso dia a dia e a caracterização da síndrome de burnout, né? Qual que é a diferença entre a síndrome e um estresse que, de repente, pode ser mais passageiro, né? Como é que dá para diferenciar um e outro? Então, o estresse, ele não chega em si a ser uma doença, ele é um sintoma, apesar de que se usa muito se fala muito do estresse como uma doença, né? Mas o estresse é algo que faz parte da vida. O estresse intenso, ele leva ao esgotamento. O esgotamento físico e mental
é a principal característica do burnout. Mas tem uma coisa que demarca a diferença do burnout em relação a quadros típicos de estresse. O que é? Que é a despersonalização. Então, assim, seria o oposto do engajamento subjetivo. Vamos pensar, eu tenho um profissional extremamente engajado no cuidado do paciente, já que a gente falou das profissões mais acometidas, né? E ele é muito envolvido, ele tenta dar conta. Um sintoma do burnout, além desse esgotamento, desse cansaço, é que ele começa a ficar insensível a esse sujeito do cuidado dele, né? Uma situação de distanciamento, de frieza. Anulação. É um sofrimento que impede de sofrer. Tem a ver com... Nossa, isso é muito profundo, né? Ele tem a ver com é como se eu negasse aquela situação, como se eu tentasse me afastar dela, me distanciar afetivamente dela, mas isso não acontece de fato, isso é um sintoma da doença, né? E que ela expressa essa característica do burnout, que eu diria que é a principal dimensão que o caracteriza. E a baixa realização profissional, além do esgotamento, ela é uma outra dimensão, então, que ela vai estar muito presente e que ajuda a gente a identificar quando um sujeito é ou não acometido por esse quadro, essa forma de sofrimento psíquico. Agora, é bastante desafiador a gente imaginar que a gente está num momento de vida, num momento da nossa, né, da sociedade em que a gente é cobrado por dar conta do trabalho, da casa, dos estudos, a gente tem muitas cobranças nos envolvendo e a gente vê essas doenças mentais acontecendo também. A minha pergunta é, como a gente faz para equilibrar tudo isso e para não chegar num extremo de se desenvolver uma doença mental? Acho que a tua pergunta, ela já traz um pouquinho do que eu te daria como resposta, certo. que é a gente trabalhar, muito mais poder trabalhar enquanto sociedade. Porque você veja que o tempo inteiro a gente está falando assim, que esse sofrimento que se expressa no campo individual, ele se produz num contexto que ele é social. Claro. Né? Então, assim, não é um ator que ele é responsável por isso, é um conjunto de atores. Então, trabalhar com a dimensão da prevenção sempre é melhor do que trabalhar com a dimensão da assistência ao adoecimento. Quando o quadro do adoecimento está colocado, muitas vezes o recurso que o trabalhador vai ter, que vai se ter para trabalhar, para lidar, né, com esse adoecimento, é o afastamento do trabalho, é a terapia medicamentosa, é a psicoterapia, por exemplo, né? Agora, se a gente trabalha com a dimensão da prevenção, uma das questões que ela acaba sendo importante é identificar os fatores de risco, né, que levam ao adoecimento. Dá para citar alguns exemplos desses fatores de risco, professora? Então vamos pensar no profissional, de novo no profissional da saúde ou profissional da educação. Carga de trabalho, sobrecarga de trabalho é fator de risco. Jornada de trabalho, quando há, por exemplo, excesso de horas extras. O caso do profissional da saúde, trabalhos em turnos e turnos alternados e noturnos. Isso são todas questões que são fatores de risco. Então, por exemplo, assim, como a gente estava falando do cuidado, né? O cuidado no campo da saúde. Hoje se preconiza que o vínculo ele é muito importante para que esse cuidado aconteça. E o cuidado, o vínculo com o paciente, por exemplo, o vínculo com o aluno, ele pode ser um fator protetivo da saúde mental, porque ele vai trazer a questão do reconhecimento, da valorização daquele trabalhador. Agora, quando eu exijo o vínculo, sem eu dar as condições de trabalho para que esse vínculo aconteça, então vamos pensar assim, eu tenho muitos alunos dentro de uma sala de aula, com várias dificuldades de aprendizagem, sem suporte para trabalhar com esses alunos, ou eu tenho que cuidar de muitos pacientes ao mesmo tempo, no mesmo período de tempo. Então essas são questões que elas... E aí o trabalhador altamente engajado, ele vai tentar dar conta. Vai dar um jeito, vai querer dar um jeito, isso, né? E isso vai levando a esse esgotamento que a gente só. falava. Então, assim, poder identificar esses fatores de risco e prevenir, né, para que eles não aconteçam. Essa é uma das dimensões. A outra é criar espaços de suporte para esse trabalhador, de preferência, que tenham a ver com um cuidado, que ele é individual. Então, hoje, a gente vê ainda uma ênfase em autocuidados, né? Então, o que eu vou fazer? Se aconselha atividades de lazer, caminhadas, exercícios físicos, boa alimentação. Agora, eu entendo que a prevenção das doenças mentais hoje, nesse cenário todo que a gente vinha situando, elas passam muito pelo fortalecimento dos espaços coletivos, dentro do trabalho. Então,
de grupos de trabalhadores, de grupos que possam discutir, em que tenha espaço para os trabalhadores falarem do que incomoda, do que eles identificam como problema, de que eles possam pensar estratégias efetivas para se lidar com aqueles problemas, né? Isso é um jeito de se valorizar os coletivos, o controle social, que é uma questão tão importante na nossa política de saúde, por exemplo, né? E que ele, de fato, ele promove saúde mental, e ele trabalha com a dimensão da prevenção. E outros espaços de inserção social, de apoio social para as pessoas, isso certamente fortalece a saúde mental e previne o adoecimento. Interessante, né? Porque aí tira um pouquinho essa carga de que a gente apenas, unicamente, é responsável pelo nosso cuidado, ou pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar, né, professora? Aqui, quando a gente divide um pouco essa carga, parece que ela fica um pouco mais leve, né? E você tem identificado esses espaços? Será que as empresas, as instituições que a gente conhece, ou que estão por aí, têm se preocupado, têm dado essa atenção pela tua experiência profissional? Você tem identificado isso nos espaços, ou ainda é muito incipiente isso? Então, tem muitas experiências que geralmente elas estão localizadas dentro dos SESMITs das empresas, né? Que tem a ver com programas de qualidade de vida dentro das empresas, mas eu acho que ainda a questão da participação efetiva do trabalhador é um limite bem grande, então elas acabam vindo muito de cima para baixo, e aí muitas vezes não se consegue combater a real causa das problemáticas, né? Mas eu te diria que a preocupação maior hoje é justamente em relação ao trabalhador mais vulnerável, o trabalhador autônomo, o trabalhador desempregado, o trabalhador informal, que é mais de 50% da população brasileira hoje. Olha só. Né? Da população em idade economicamente ativa. Então, eu vejo que essas, muitas vezes, elas vão precisar de outras estratégias que não essas formais previstas dentro das empresas para conseguir dar conta dos desafios que vão se colocar no âmbito do trabalho. E aí as políticas públicas, elas são espaços muito importantes de suporte social. E outras formas de organização informal da sociedade, né? E espaços de inserção social das comunidades, enfim. Olha só. Professora, eu também gostaria de lhe perguntar, hoje a gente tem tido dificuldade para lidar com uma ferramenta de comunicação que nos ajuda muito, que é o aplicativo para troca de mensagens, né, de forma instantânea, e que no ambiente de trabalho a gente acaba utilizando ele muito, e isso muitas vezes toma conta toma conta da gente, da nossa vida. A gente está trabalhando 24 horas por dia, muitas vezes, sem se dar conta. Como lidar com essas ferramentas para que elas não causem esse prejuízo e acabem trazendo uma sobrecarga aí mental e até um estresse, um adoecimento? Isso que você fala dessas tecnologias todas, né? Acho que um dos efeitos, como você falou, se elas facilitam muitos processos de trabalho, eu não consigo mais me imaginar hoje trabalhar sem o celular, sem o computador, sem a internet. Então elas facilitam os processos de trabalho, mas por outro lado, elas vão tomando conta de vai fazendo com que o trabalho tome conta de todas as outras dimensões da vida. Então, por exemplo, eu estou em casa, eu estou no final de semana e eu não me desconecto. Então, isso é uma coisa que ela vai gerar desgaste, ela vai gerar sobrecarga, ela vai gerar tensão. Porque eu poder me desligar e poder relaxar, por exemplo, é uma questão muito importante. E essas tecnologias, elas às vezes dificultam. Eu acho que poder se dar conta disso é o primeiro passo, né? Poder debater, inclusive nos espaços laborais, o uso que se faz dessas ferramentas e como é que se pode achar estratégias. Então, uma das coisas que a gente ouve falar, né, de algumas pessoas que têm um celular com um número só para o trabalho e que aí não pega ele durante o final de semana ou quando chega em casa não pega mais ele, como um jeito de colocar um limite, e alguns outros profissionais não vão conseguir, né? Mas eu acho que os coletivos de trabalhadores, eles têm condições de avaliar o uso dessa ferramenta, eles precisam discutir isso e encontrar estratégias de colocar esses limites para que a gente seja um pouco menos afetado, né? Olha só, e aí a gente já se encaminha para o encerramento, professora. Eu já ia lhe perguntar como construir esses caminhos alternativos, então, para que nós, as pessoas, né, adoeçam menos no trabalho, em função do trabalho. E aí, acho que você já deixou a dica aí, né? Dar essa equilibrada, é isso? Eu acho que assim, a sociedade ela precisa reconhecer a importância do trabalho para os processos tanto de saúde das pessoas, porque ele também pode ser um promotor de saúde muito importante, quanto para os processos de adoecimento. Tem que poder reconhecer o que é que produz desgaste, o que é que tensiona, o que é que produz estresse, o
que produz sofrimento psíquico, né? Então, quais são esses fatores de risco que a gente vai chamar no campo do trabalho, que eles podem levar, eles por si só não levam ao adoecimento, mas eles podem levar ao adoecimento. E implementar, então, estratégias, fortalecer esses sujeitos para que ele tenha diversos recursos para se lidar. E aí, de novo, na mesma perspectiva do que a gente falou no início, né? Recursos que sejam recursos físicos, recursos materiais para se lidar, então, com o risco colocado, recursos psíquicos e recursos sociais, né? Para se lidar. A gente precisa poder enriquecer, viabilizar o acesso das pessoas a esses recursos para elas poderem lidar com os desafios que estão colocados. Tá certo, professora. Queria te agradecer muito pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos, pelas reflexões que você trouxe e nos provocou aqui também, né, a pensar um pouquinho sobre tudo isso e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Ok, obrigada, professora. O programa Outros Olhares vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Até mais!